mais leve, né? Se a gente conseguir entender isso realmente, que a responsabilidade fiscal, na verdade, é a âncora macroeconômica do país, né, a gente vai conseguir dialogar melhor com essas expectativas políticas, porque, obviamente, nós temos uma sociedade muito desigual, que as demandas são quase infinitas. Se a gente conseguir modular essas demandas por prioridade, porque se você tem limite, você tem prioridade, eleição de prioridade. Né? E o limite é da vida, não é do teto, não. O limite é porque a gente tem restrição orçamentária, todo mundo, inclusive os governos, porque senão vira inflação. Né? Então, se você conseguir expressar o limite para eleger prioridades sob determinados critérios democráticos, políticos, republicanos, você consegue modular essas demandas ao longo do tempo. Tá? Ana Paula, muito obrigada. Obrigada a todos aí pela audiência atenta. Realmente nos traz assim quase uma nostalgia, né, do que é governar com prioridade, a partir de construção de consensos, do diálogo, de, enfim, unificar a sociedade, seja do país, dos estados, das nossas cidades, em torno de um projeto. E aí, dentro desse projeto, fazer as escolhas possíveis. Isso parece um planeta que a gente não vive mais, infelizmente, né, Ana Paula? Então, foi muito bom te ouvir. Muito bom trazer esse caminho, porque às vezes a gente fica perdido num debate teto, é isso, é aquilo, e o fundamental, que é a escolha, que reflete prioridades, que reflete valor, visão de mundo, mas ok, é isso mesmo, né? Uma democracia, quem tem uma visão de mundo prevalece. Realmente, nós estamos muito gratos à sua avaliação, pela profundidade, pela complexidade. Nós precisamos disso para o nosso dia a dia. E obrigada por ter se deslocado até Salvador. Espero que da próxima vez fique aí pelo menos o final de semana. Eu também. E obrigada a todos. A gente vai seguir, porque temos agora falas muito importantes. A gente vai ter o Paim falando de educação. Vamos bater. Obrigada, gente. Queria deixar meu agradecimento final aqui. O Maurício vai tomar aqui a frente do mestre de cerimônia, que ele faz isso muito melhor do que eu, mas nós temos 3 falas muito importantes agora. A de educação, a dos modelos de saneamento e do perfil de crédito, que a Priscila do Tesouro Nacional também já está aí. Então, vamos fazer seguido, vamos ficar nesse sprint final. O café está quente, o que é uma boa notícia, no caso. Então, vamos aproveitar, não deixar ele esfriar lá na garrafa. E vamos em frente até o final da tarde, tá? Que a noite nos espera. Vai lá, Maurício. Boa tarde, pessoal. Então, vou seguir com a primeira mesa desse sprint da tarde, chamando aí o André Luiz Ferreira Rosa, o secretário da Fazenda de Aparecida de Goiânia, para coordenar a nossa mesa denominada Marco Regulatório do Saneamento Básico. E também como palestrante, Jorge Santoro, nosso secretário estadual da Fazenda de Alagoas. Isso que eu vou fazer desde a frente. Bom dia. Oi, boa tarde. Essa mesa, como disse a Giovana, na minha opinião, uma das mesas mais importantes que nós temos nesse momento, que é a discussão do saneamento básico no Brasil. Se tem uma das coisas que definem a nossa condição de país subdesenvolvido é a falta de saneamento nesse país. Hoje, praticamente 35 milhões de pessoas ainda não têm água tratada e mais de 100 milhões não têm esgoto. E isso gera uma situação muito ruim. Deixa eu tirar a máscara, gente, porque está muito ruim falar com ela. Isso gera uma situação muito degradante para a nossa população. É uma discussão que vem sendo feita no Brasil há mais de 30, mais de 40, 50 anos. Desde a década de 70, quando inicia no Planasa, depois vem
a 11.445, que começa a construir um marco melhor para isso, e chegamos agora na 14.206, o chamado novo marco regulatório do saneamento básico, que altera a Lei 11.445. Para falar sobre isso, temos aqui o secretário estadual da Fazenda de Alagoas, Jorge Santoro, que também fiquei sabendo que é meu xará, que é Jorge André, né? E que passou por um movimento desse no Ceará, em Alagoas, foi precursor desse movimento. A região de Maceió tem apenas 35%, 40% de rede de esgoto instalada. E, pelo que li e pesquisei, quando chegou a situação da Casal, né, era muito complicada. Ele passou por um processo de reestruturação, de concessão. Ele está aqui para falar um pouquinho das suas experiências, desse novo marco regulatório e quais são as alternativas. Jorge, muito obrigado. Obrigado. Eu vou passar aqui para frente. Bom, pessoal, a ideia aqui é apresentar um pouquinho sobre o marco regulatório. Depois eu vou falar o caso prático nosso lá em Alagoas, que é um caso que a gente, como o André falou, né? A gente foi o primeiro, depois vieram o Rio de Janeiro, o Amapá, e agora Alagoas, de novo, está com um leilão já marcado na Bolsa dia 13. Então, vou explicar um pouquinho primeiro do marco. Na sequência, a gente fala do caso prático. Bom, inicialmente é importante abordar que esse movimento de saneamento vem lá do acordo que o Brasil fez dentro da ONU, né, que inclui as ODS, né, e uma das ODS, a ODS número 6, tem a ver com saneamento e água. E aí, a partir disso, começa a ser um projeto de lei no Congresso discutido, que mudou muito do que era original e do que ficou no final, dada a grande repercussão que tem nas empresas estatais de saneamento dos estados. Eu acho que isso é um ponto muito relevante. E a gente tem uma situação hoje no Brasil bastante atípica, né? Nós somos o país na 112ª posição no ranking de saneamento, no ranking de 200 países, né? A velocidade de saneamento no Brasil, que vinha uma evolução de redes, de sistemas, de crescimento de 4,6 por ano até 2010, cai para 4,1, e aí incluindo projetos privados e públicos, né, com dinheiro do orçamento de OGU, e a gente começa a piorar, né, sendo que a demanda cada vez maior, a população cada vez maior, e a gente tem essa situação. Como o André colocou, são 100 milhões de pessoas sem rede de saneamento, né? Aí as regiões são muito dispersas, a situação de cada região. Você tem aí um Nordeste com a média de 28,3, o Norte com 12, Maceió é 30, né? 30%. A região metropolitana de Maceió é 30%. Alagoas, como um todo, talvez chegue a 25%. A maioria das cidades fizeram as redes, mas não ligaram as estações, ou fizeram as estações, não fizeram as redes. O caso prático em cada situação, em cada estado, é muito complexo e diferente. Quando a gente vai fazer um projeto de saneamento, o projeto de saneamento é muito diferente de fazer uma PPP, uma concessão de iluminação pública. Saneamento envolve saber aonde tem água e para onde essa água vai. Então, é muito mais complexo, muito mais custoso montar um projeto de saneamento. E aí a gente tem um processo que o Brasil viveu de mudança desse marco legal, que ele vai mudar muito como a gente vê o saneamento hoje no país. Principalmente porque ele cria novos mecanismos, que eu vou falar mais um pouquinho para frente, e a ideia dele é tentar universalizar e cumprir aquela ODS da ONU, que o Brasil assumiu o compromisso até 2033. E aí há repercussões muito grandes, inclusive, aí tem a lei da improbidade que a gente falou hoje de manhã, batendo papo hoje no almoço, tem a ver com improbidade administrativa, até porque, do jeito que o marco foi colocado, passa essa obrigação para os municípios tomarem as decisões. E aí isso gera essa necessidade de avançar com isso. E o problema é como avançar num tamanho de investimento aí que é estimado aí, no Lansab de 2019, é o tamanho dos recursos, em torno de 357 bilhões, seria de 2019 a 2033. Já, na verdade, esses valores
dado o custo dos insumos da construção civil do último ano, que cresceram mais de 40%, esses dados aí, você pode inflacionar e passa de 500 milhões. Com certeza, passa de 500 milhões. Nosso projeto em Alagoas, dos blocos B e C, que a gente acabou de lançar o edital, cresceu em R$ 1 bilhão, quase 50% de aumento de custos em relação ao que a gente tinha fechado há um ano antes. Então, isso é impressionante, impactante, e mostra a dificuldade de fechar projetos. Foi o que a Ana acabou de falar agora, com essa questão da inflação voltando, como montar projeto em relação às incertezas geradas. O novo marco veio, né, com várias mudanças. Eu vou tentar pontuar a maioria dessas mudanças agora. Esse era o cenário que a gente tinha antes, jurídico, né? Você podia fazer contratação direta, indireta, gestão associada, tinha um consórcio público, convênio de cooperação, contrato programa, você podia fazer PPP, você tinha estatal de forma centralizada, centralizada se fosse um serviço autônomo de água, uma autarquia, se fosse descentralizado através de uma empresa estadual, é a maioria dos modelos, né? E aí você tem o contrato programa. E aí que é o grande X do problema que nós vamos enfrentar, é a questão do contrato programa, porque ele acaba, né? E o convênio de cooperação acaba. Ficando, basicamente, além das unidades regionais, e aí a lei estimula, e ela foca nisso, né? Ela estimula a organização regional de uma maneira muito forte e muito indutora, né? E aí a ideia vai permitir a universidade? O marco não permite. É preciso que os estados e municípios tirem da gaveta projetos ou desenvolvam projetos para tentar cumprir o marco. Uma lei só por si só não vai cumprir. Ela tem várias coisas que induzem aos municípios e aos estados a tentarem avançar nisso, né? A ideia é universalizar e os efeitos são enormes. Todos nós sabemos dos efeitos, não precisa ficar detalhando. É efeito na saúde, é efeito na educação, é efeito na economia. Vou dar uns exemplos para vocês. Na transição agora para a concessionária, que foi contratada em Alagoas, a gente descobriu que o pH da água fornecida pela Casal era um pH bem acima, um pH bem acima do que deveria ser. Ou seja, era ácido, por isso o cabelo das mulheres não ficavam bons, e a gente foi descobrir só isso agora, né, Monique? E é um fato. E aí a gente tinha 30% da água de Maceió era de poço. Aí a concessionária foi verificar os poços. Condenou 80% dos poços, todos contaminados com nitrato. Aí você vê o problema. Por que dá nitrato? Porque tem fossa, porque não tem esgoto. E aí o problema é recorrente. O exemplo de Maceió não foge muito da maioria dos estados do Brasil. É praticamente a mesma situação. Que quando a gente adotou o modelo de concessão, né, não de PPP, a gente passa o risco para o privado. E quando você passa o risco para o privado, você bota metas de desempenho para ele cumprir. E uma das metas de desempenho é a qualidade da água. Então, se a estatal antes não olhava a qualidade da água, o privado tem que olhar, e ele, como tem compliance, tem riscos ambientais, ele não quer passar por nada disso. Então, ele vai ter que enfrentar o problema, porque ele tem que cumprir a meta. Eu vou explicar isso mais detalhado no projeto. E vai reduzir custos? Vai depender do projeto que for feito. Tem como? Depende. Vamos avançar. Mas depende da situação da estatal. Você vai querer manter a estatal? Vai querer privatizar? Vai querer fazer um modelo sozinho? Vai fazer em consórcio, em região? Então, tem maneiras de você desenvolver isso. Você vai fazer um incentivo? O governo vai botar algum aporte financeiro no projeto para financiar parte do CAPEX do projeto? Essa discussão é muito longa e demorada. E, no caso de Alagoas, a gente demorou 3 anos para fechar o modelo do negócio, que é a parte mais difícil de fechar um projeto de saneamento, é definir qual o modelo que nós vamos adotar para enfrentar questões políticas, questões econômicas e tentar fazer um projeto que cumpra o objetivo, né?
A regulação é muito nova, né, André? Então, a gente está com ela no Congresso, tem mais de um ano, tem 1 ano e meio que já está rodando, né? 1 ano. E ela não foi ainda testada. A licitação de Alagoas, do Rio e do Amapá tem ações judiciais correndo no Supremo. Também tem ações judiciais discutindo as questões das empresas estatais e, principalmente, o principal ponto de todos é que, na regulação, eles acabaram com o contrato-programa. Isso foi um grande problema. Por que foi um grande problema? Porque a maioria dos municípios não tem contrato-programa em vigor com as suas estatais. Isso é o grande problema. Diria maioria, dependendo do estado. Estou vendo o caso do meu estado lá, que é Alagoas. E quem não tem contrato-programa regular em dia, está sem contrato. Né? E nós vamos ver as consequências disso. Então, na verdade, a lei pacificou um problema que tinha antes da titularidade de serviços. Ficou claro agora que a titularidade de serviços é do município. Mas ela estimula, ela força a entrada da organização por regiões, por micro-regiões, com a participação do Estado nessa organização. Né? Esse é um estímulo da lei. Inclusive, ela abate e exige uma lei complementar estadual para fazer essa regulação, né? Ou seja, exige que haja uma lei regulamentar do Estado, criando essas regiões, ou regulamentando a região metropolitana. Só tem uma exceção, que é o caso de montar um consórcio público de municípios. E aí não precisa ter lei complementar, é possível montar. Qual é a dificuldade de montar um consórcio público que não seja por lei? Insegurança jurídica do setor privado de entrar num consórcio desse. A insegurança de relações, né? E, no caso de Maceió, por exemplo, mudou o prefeito, o novo prefeito não concordou com a decisão do prefeito anterior e questionou no Supremo, por ADPF, uma decisão administrativa do Conselho Gestor da região metropolitana. Isso gera uma certa insegurança para o investidor privado. Imagina num consórcio municipal do risco que vai ser, que não tem nem lei regulando isso. Então, eu vejo preocupante. Esse modelo, até agora, não conheci ninguém que tenha feito saneamento em modelo de consórcio, depois do novo marco regulatório. A maior parte dos projetos que já foram licitados foram todos de região metropolitana ou região metropolitana estendida. Alagoas foi região metropolitana, Rio foi uma região metropolitana estendida, ou seja, na lei complementar, botou municípios que não eram originalmente da região metropolitana dentro da organização da região metropolitana. A Amapá fez assim também. O próximo leilão de Alagoas, ele já entra nesse item 2 que a gente coloca aqui. Ele é por bloco de referência, ou seja, é uma unidade regional de saneamento básico, em que você procura municípios em que tenham complementariedade ou de água ou de onde você vai jogar a água, porque você não tem opção. Tem município que é na região árida, aonde ele vai pegar essa água, né? Então, você tem que fazer complementos e montar projetos de engenharia em que visem essa possibilidade de alguém ter água na região. Por exemplo, na região metropolitana de Maceió, Maceió não tem água. A água fica na cidade de Rio Largo ou de Marechal Deodoro. Maceió sozinha conseguiria fazer um projeto de saneamento? Muito difícil, porque ia ficar dependente de uma outra cidade vender a água e que ela ia poder vender água com qualquer preço. Se você não tem água, você vai ficar sujeita a pagar o preço que for colocado para você. Então, na ideia de ser regional do marco, é tentar você conciliar um grupo maior, e aí, nesse ponto, a participação do Estado é apenas para apoiar e tentar dirimir esses controvérsias que vão aparecer. Porque ninguém quer ficar com um esgoto, né? No caso nosso, lá, por acaso, Maceió tinha um esgoto. Já tinha um emissário submarino construído. Mas nem sempre é possível ter o emissário. Às vezes são outras soluções, são estações de tratamento que jogam no rio. Então, como é que conciliar esses interesses? E aí é uma situação que a gente passou,
que é num conselho com 30, 40 municípios discutindo qual é o modelo que nós vamos fechar. Né? Então, cada um tem uma opinião, não é fácil nem um pouco você construir uma solução que atenda a todo mundo, e quando atende todo mundo, ela não é economicamente viável. E aí como é que você faz? Esse é o grande desafio do marco regulatório, e não é fácil montar. Por isso que a gente só está com 3 estados até agora com projetos andando. Bom, a ideia da regionalização é padronizar, né, as normas. Eu acho que a ANA, a ideia é ela ter uma normatização nacional de padrões. As agências reguladoras dos estaduais têm competência para isso. Se o Estado não quiser adotar a agência reguladora do Estado dele, ele pode até adotar outra agência reguladora de outro Estado. Ou adotar um modelo híbrido entre agência reguladora e verificador independente. Alagoas adotou um modelo híbrido entre agência reguladora com contratação de verificador independente para dar mais segurança jurídica ao investidor privado. A regionalização dos serviços permite que os municípios deleguem para uma autoridade, em geral ao Estado, no caso de 3 licitações já corridas, foi assim esse modelo, foi assim o modelo construído pelo BNDES, em que fica mais fácil a relação jurídica entre quem ganhar a licitação e quem for operar. No caso, o Estado fica como o intermediário dessa interlocução, isso gera mais segurança jurídica no processo. Não é possível contratar diretamente, e aí a gente começa com alguns problemas. Né? Como eu falei, o artigo 16 foi vetado, que é o do contrato-programa. No caso das contratos de concessão, se você tiver um contrato de concessão em que esteja em vigor com a estatal, no caso de Alagoas era a Casal. Por exemplo, Arapiraca é uma grande cidade, tem um contrato de concessão com a Casal em vigor até 2034. Então, está tudo certo? Não. Vem um decreto que regulamenta o marco regulatório, que diz as condições que têm que ser cumpridas para uma empresa estatal poder prestar o serviço. Ele coloca 4 indicadores. A princípio, pelo último estudo da FGV, o Gerner que fez, ele apontou que só 10 estatais do Brasil conseguiriam cumprir esses indicadores, que é o primeiro filtro, que é o filtro que olha 5 anos para trás. A estatal de Alagoas tinha um patrimônio líquido de 900 milhões negativos. Então, dos 27 estados, a princípio, 10 cumpririam o primeiro filtro. E o decreto ainda colocou um segundo filtro. Capacidade econômica tem que ser demonstrada para que essa estatal consiga cumprir o serviço. Né? Então, a gente identificou que a Casal nunca iria conseguir cumprir isso sem ter uma grande reestruturação da empresa. Isso é o grande desafio que a maioria dos estados vai ter que enfrentar. A sua estatal não ter como apresentar à ANA que ela vai até 2033 levantar recursos financeiros suficientes para fazer a universalização do saneamento. A nossa não conseguiria fazer, naquele modelo que estava lá atrás. Tá? E aí, em 2015, quando a gente sentou para pensar nisso, e na sequência, em 2016, foi lançado o PPI pelo BNDES, para tentar ajudar os estados a estruturar projetos. Alagoas era um estado que tinha feito pouquíssimos investimentos em saneamento nos últimos 20 anos, muito pouco. O único grande investimento foi todo feito com o governo federal, que foi o chamado Canal do Sertão, que é uma obra que traz água do São Francisco para dentro do semiárido de Alagoas. É uma obra muito boa, ele é por gravidade, é um pouquinho diferente da transposição do São Francisco. Mas, fora essa, o serviço nosso de esgoto era muito baixo, atendimento, a maioria era atendimento de água, e a água que bota lá naquele relatório do Planis lá, aquilo não existe, né, gente? Na verdade, ele bota lá que fornece água para todo mundo, só que, na maioria dos lugares que tem sistema coletivo de água, que é aquele linhão de água, tem cidade que fica 1 mês sem receber água. Então, não dá para dizer que tem regular entrega de água. Não tem regular entrega de água. Tem a instalação, mas sem água. Isso é um problema. A gente tinha um Capag-D, né, Priscila?
falido, não tinha como pegar dinheiro, não tinha como pegar empréstimo, só sobrava para a gente fazer ou concessão ou PPP. PPP exigia muito mais dinheiro. Então, a gente deu sorte que o marco regulatório, que veio na sequência do nosso projeto, que foi estruturado, veio muito alinhado com o projeto que a gente tinha feito, né? Então, aí eu fiz uma linha do tempo aí, a gente aderiu ao programa em 2016, contratou o BNDES em 2017, e a gente solicitou no ano passado. Você vê como é que é demorado no projeto de saneamento. Você não se tira da cartola no projeto de saneamento. As discussões aí são enormes. Vai manter estatal ou não vai manter a Casal? Né? Politicamente foi decidido manter a Casal na base, fornecendo água bruta tratada. Tá? Então, mas, para dar segurança jurídica ao modelo, todos os investimentos que foram feitos seriam feitos por um concessionário que foi licitado. Ou seja, quem ganhar a licitação, ele é que vai fazer os investimentos para gerar água, para gerar o que a Casal deveria ter de compromisso. Por quê? Porque o mercado não confia na estatal de fazer os investimentos. Ninguém no mercado confia. Então, esse foi o modelo que a gente fez. Foi contratado um consórcio para estruturar isso. Muitas discussões com a estatal, muitas discussões com as prefeituras. E aí a gente conseguiu montar um projeto de 3 blocos inicialmente. Vou acabar aqui, falta pouquinho. 3 blocos, o bloco A, que é a região metropolitana, bloco B, que é Sertão e Agreste, bloco C, que é Zona da Mata, Litoral Norte e Sul. Inicialmente eram esses 3 blocos, sendo que o bloco A é uma região metropolitana, então os municípios são obrigados a participar. No B e C é a adesão, aí que é a inovação, depende da vontade do prefeito aderir. E a Casal ficaria com a parte de fornecer água bruta. Mas as cidades que tinham serviço autônomo de água, a gente, dependendo do serviço autônomo, a gente passava o fornecimento de água bruta para o setor privado totalmente. Então, só a Casal ficava com fornecimento de água bruta. Se a cidade tinha o serviço autônomo de água, a gente fazia todo o tratamento. Aí a gente ficou com o 4º bloco, né, que é um bloco D, que é o que vai ser as cidades que têm contato com a Casal e que não quiseram entrar no leilão de licitação, por N questões. E tem um bloco E, que são as cidades que têm SAI, não quiseram participar, ou as cidades que ficaram sem contrato, programa com a Casal e não tem SAI. Esse que é o pior cenário. Nós temos 4 cidades, Priscila, que não tem SAI, tem serviço da Casal, e a Casal, pelo novo marco regulatório, não pode prestar serviço. E aí não tem nada na lei que diga como vai prestar esse serviço. É um caso do setor elétrico que fica fazendo aquelas MPs. Só que o Estado não tem MP para fazer. Então, como vai prestar de forma precária? O Ministério Público está entendendo de Alagoas que pode prestar o serviço de forma precária. É uma situação bem difícil isso. Principais pontos que eu queria explicar para vocês, eu acho que é uma coisa muito difícil de desenhar, é a questão do subsídio econômico cruzado. A gente só conseguiu viabilizar o Estado inteiro fazendo o projeto porque a gente pensou na região metropolitana como fonte de recursos, usando as outorgas da região metropolitana para financiar os 2 outros projetos. Então, parte da outorga eu tenho que ressarcir a empresa de saneamento. Parte da outorga eu tenho que pagar as indenizações de desmobilizações dos serviços autônomos de água que estavam naquela região. Parte da outorga a gente está usando para financiar investimentos em algum dos blocos para poder a equação econômica financeira fechar. O bloco da região do litoral norte e sul exigiu um investimento muito alto de capex, então a conta não fechava. Então o Estado pegou um empréstimo com o Banco de Desenvolvimento da América Latina para fazer uma estação de tratamento de uma rede da região norte do Estado e está viabilizando o capex da bloco B. E um outro ponto importante foi a tarifa social, que hoje as estatais quase não praticam, e a gente botou nos modelos um percentual de tarifa social que variava de 8% a 20%, a 12%.
E a unificação de tarifas no estado inteiro. Isso é um outro problema, né? O Amapá vai enfrentar um desafio. Vai aumentar a tarifa em 85% lá no Amapá para viabilizar o projeto. O Rio está usando a tarifa da SEDAR em algumas cidades, vai ter que ter aumento de tarifa. Alagoas tinha um pressuposto de não aumentar a tarifa. Só que eu tenho serviços autônomos de água que alguns nem cobram água da população e alguns cobram menos da metade da Casal. Aí a solução que a gente bolou para tentar viabilizar e não ter um risco político e jurídico foi fazer uma rampa de 7 anos para aumentar essa tarifa proporcionalmente a cada ano, até chegar à mesma tarifa uniforme em todo o estado. Foi uma solução que espero que dê certo. Os prefeitos toparam, achando que 7 anos era suficiente, e a gente conseguiu fazer uma boa adesão nos blocos B e C, chegou a 75% de adesão dos municípios. Então, hoje, o estado de Alagoas vai ficar com apenas 30, não, menos de 30 municípios, né, Monique? Se eu não me engano, 29 municípios que não aderiram ao projeto, por N situações diferentes, ou que querem fazer o projeto sozinho, ou que resolveram ficar com casal, ou que não querem enfrentar a discussão de aumentar a tarifa, porque não cobravam. Eu tinha vários municípios que não cobravam tarifa em Alagoas. E isso ficou dessa maneira, os 3 blocos, né, de cidades. O bloco Bica do Sertão, que é o maior número. E a gente já fechou tudo, o leilão dia 13. Espero que seja um sucesso. Estamos fazendo agora as visitas técnicas dessas empresas e tem sido bastante gratificante ver a receptividade do mercado em relação ao projeto. Muito obrigado e estou à disposição para tirar dúvidas se alguém quiser. Bom, a Giovana quer fazer uma pergunta. Mas eu acho que... Só lembrando a presidente que temos tempo, tá? né? Agora, né? Não, mas eu vou ser rápida mesmo, porque a gente fez questão de incluir esse tema, Jorge, porque ele tem um valor tão, assim, de tudo que é lado, né? Acho que no lado da dignidade da pessoa, de você levar esse serviço, o Brasil está tão atrasado, é uma possibilidade de geração de emprego, de crescimento, de investimento. Então, assim, talvez seja a única boa notícia do ponto de vista regulatório, de possibilidades que a gente tem aí nos municípios de, no curto prazo, realmente gerar alguma atividade. Aí eu tenho várias dúvidas com relação à regulamentação, mas a principal é a seguinte, né? Nós, como municípios, aí, nossa carapuça, né? Na hora de se relacionar com o Estado nesse processo, a gente sempre fica, ainda mais a gente aqui, né, no caso de Salvador, que é responsável por uma parte tão importante da operação da empresa, quanto vale a nossa adesão? Né? Eu queria que você contasse para a gente como é que foi essa negociação com os municípios para eles aderirem ao processo. Eu sei que Arapiraca teve uma história interessante e eu queria, talvez, que você me relatasse para a gente a história de Arapiraca, porque ela pode ser útil aqui para esses municípios na hora de conversar também com seus governos. Então, vamos lá. Primeira coisa que o município tem que olhar é: eu tenho contrato-programa em vigor ou não tenho contrato-programa em vigor? Se tiver contrato-programa em vigor, é uma situação. Se não tiver, o município tem que licitar. Ele é obrigado a licitar. Não importa em que hipótese, ele tem que licitar. Ou ele licita sozinho, ou ele entra num projeto do Estado, ou um projeto de consórcio, mas ele não tem opção. Ele não vai poder ficar a vida inteira com um serviço precário. Né? Isso é uma situação que todo mundo tem que analisar a situação. Caso de Arapiraca. Arapiraca tem um contrato-programa. Até 2040, se eu não me engano, ou 2036, uma coisa assim. E Arapiraca tem um problema mais complexo, porque foi feita uma PPP e essa PPP está no contrato-programa. Ou seja, a Casal paga uma contraprestação de R$5 milhões mês, mais a custo de energia. A água de Arapiraca é a mais cara do país hoje. Ela chega a custar R$5 o metro cúbico, R$5 o metro cúbico de água. Por quê? Porque Arapiraca não tem água. Aí ela pega água lá no São Francisco, a 80 quilômetros. É uma adutora gigante, toda bombeada, subindo. Né? Então, ela tem um custo enorme de processamento dessa água chegar em Arapiraca. Por que o Canal do Sertão, Priscila?
chega em Arapiraca, só que a gente só fez até o lote 4, ainda falta o lote 5, então não chegou. Então eles fizeram uma obra paliativa, uma adutora para pegar. E aí, na nossa visão, o melhor para ele é, não, eu vou entrar no grupo da região do Agreste Sertão, porque no projeto que a gente fez com o BNDES, o custo desse contrato dele, nós diluímos na tarifa de água de todas as regiões. Quando você faz em blocos, você consegue pegar problemas de cidades que têm um custo muito alto e diluir esse custo no todo da população. Como ele não quis entrar, ou ele fica com a Casal, que aí está diluído o custo, ou ele vai licitar. Ele pode licitar, não quero fazer. Mas aí tem um problema jurídico, né? Tem uma PPP contratada no contrato de programa com a estatal, que vai matar e morrer para manter o contrato, né? Então ele vai brigar nesse caso, porque ele tem contrato, não é o caso de uma cidade que não tenha contrato precário. Na negociação do bloco B e C, a gente sofreu muita pressão política, porque foi um sucesso, e isso todo mundo achou que virou uma panaceia para ficar rico, né, com a outorga. Só que, naquele primeiro projeto, a gente estruturou o projeto para viabilizar, na verdade, o que a gente queria era só entregar saneamento. Gente, ali nós estamos falando no bloco A, são 2 bilhões e meio de investimento, com a última atualização vai a 3 bi de investimento, e a gente concentrou os investimentos em 10 anos. Em água, em 4 anos, 5 anos. E o esgoto em 10. Concentrou quase 70%, 80% dos investimentos nesse período. É muito investimento em pouco tempo. No caso do bloco B e C, que tem mais municípios abrangidos, a gente tem uma peculiaridade, que a gente tem uma região chamada Bacia Leiteira, que são as cidades dentro do sertão de Alagoas, que não tem água. Elas sobrevivem de carro-pipa, e o maior custo da prefeitura é o carro-pipa. Nós estamos falando de 20% da receita corrente líquida da prefeitura é gasto comprando carro-pipa. O carro vai lá no São Francisco, pega e volta. Ou então vai no Canal do Sertão, pega e volta. Então é um gasto e uma ineficiência gigantesca. Aí a gente viabilizou a adesão, porque não estava fácil os municípios se convencerem que era um bom projeto. A gente nós assumimos o ônus da outorga do bloco A para financiar o pagamento das indenizações dos SAIs, da Casal, e aí a gente está dando todo o valor da outorga para os municípios. A gente botou no edital a conta bancária do município e a relação vai ser direta. Acabou o leilão, metade na assinatura do contrato, metade 6 meses depois da transição, que a gente viu que é importante ter um período de transição. Acontece de tudo, Giovana. Uma cidade chamada Pilar, que é uma região metropolitana de Maceió, porque o prefeito quer puxar a solução, né? Então, lá ele era atendido parte da cidade pela Casal, parte da cidade por uma concessionária que a prefeitura fez, e parte pelo Serviço Autônomo de Pilar. Numa rua, tinha 3 tarifas de água. Na rua, tinha um cara com R$50 de tarifa, um de 35 e um de 12, na mesma rua. É uma coisa louca. Então, a gente vê que cada projeto é um projeto diferente para estruturar. Aí depende muito. Mas a gente usou essa questão de dar o dinheiro todo para o município, mas, no final, a região metropolitana pagou por isso, para a gente conseguir induzir todo o Estado a entrar no projeto e ter saneamento. E isso, para o Estado, como turístico como Alagoas, a gente tinha uma preocupação muito grande de tentar botar, pelo menos, todas as cidades ao longo do São Francisco e do litoral no projeto, que era fundamental para a gente manter a questão do meio ambiente e do turismo do Estado, que vive disso. Vive do São Francisco e vive do litoral. A gente só não conseguiu uma cidade, que é Coruripe, o resto todo entrou. Então, também teve investimentos do Estado para negociar com os prefeitos. Giovana, não foi só assim. Tem prefeito que teve que dizer, o Estado fazer um convênio de uma obra XPTO para ele poder se animar e entrar. Então, só disso aí, a gente está gastando R$400 milhões em convênios com cidades para ele ficar animado a entrar, diria isso, né? Mas fez com que a gente conseguisse um bom número de adesão. É negociação, no final das contas.
Secretário. Com a capital é o mais difícil, né? Secretário, mas é só uma pergunta que você disse aqui, en passant, que a região metropolitana não é por adesão, ela é obrigada a entrar. Ela é obrigada. Hoje é obrigada. A decisão... Então, a região metropolitana não tem a discussão de quero entrar ou não quero, negocio aqui ou não negocio. Não, veja. É isso que eu quero se entender. o Estado fizer o projeto, na região metropolitana, eu fiz o projeto, estou licitando, criei a região por lei complementar, o município não tem opção, ele tem que ir lá participar das discussões, votar a favor ou contra. E o voto é proporcional à população. Mas, gente, nós temos aí só 3 estados que fizeram projeto até agora. E eu sei da Paraíba que está fazendo. Então, assim, aqui não tem projeto. Mas vocês têm contrato programa com Salvador? Está vencido? Então, se você quiser fazer, você pode fazer. Agora tem um problema. Você tem que... Aí você não tem água. Segundo problema, ressarcir, pela lei de concessões, você tem que ressarcir os investimentos não amortizados das estatais. Esse é o grande problema. Por exemplo, a Casal tem 100% para ser indenizada, porque ela nunca contabilizou no balanço dela nenhuma instalação dela. Então, ela nunca amortizou no balanço. Nunca. Só para ter ideia, Ana, a Casal não tinha nenhuma licença ambiental de nenhuma instalação dela. Para fazer o projeto, ninguém entra na licitação se você ou não fizer um TAC ou ter a licença ambiental. Então, a gente levou 1 ano para fazer TAC e licença ambiental de todas as instalações da Casal. E dos SAIs também. Que aí, para o prefeito entrar, a gente fez um contrato e um convênio com cada prefeito do bloco B e C, e uma das exigências para ele entrar é que ele assinasse um TAC com o órgão de meio ambiente. Então, a gente teve que fazer isso. E cada cidade é obrigada a ter um plano de saneamento. No contrato que a gente fez com o BNDES, ele preparou o plano de saneamento para todas as cidades. E aí a gente já entregava o plano de saneamento pronto e fica aprovado para todo mundo no bloco. Quem está no bloco, está tudo aprovado. Entendeu? Então, isso facilita muito, simplifica muito. A gente gastou com o BNDES, entre o primeiro contrato e o aditivo, 17 milhões, só que a gente não pagou nada. Quem pagou foi a concessionária que ganhou a licitação, né? E isso ajudou muito. O BNDES botou o dinheiro na frente. Que montar esse projeto não é fácil. É bem custoso e é bem demorado. Não é fácil, não é barato e não é rápido. Não. Não acreditem em projetos de saneamento que o cara diz que vai fazer. Nesse processo, André, a gente viu lá, vários prefeitos seriam assediados por consultores, dizendo que consegue montar um projetinho em 6 meses e vender. Não consegue. Se for sério, não consegue. Um projeto desse é muito demorado. Só de documentos, o primeiro leilão chegou a ter 10 mil páginas de documentos técnicos, fora os documentos jurídicos, que são planos de engenharia, planos econômicos. Tem que fazer auditoria na estatal. Não é uma coisa fácil de fazer. Mais alguma pergunta? Secretário. Oi. Som. Ali no... Deixa eu tirar que estava ruim com a máscara aqui. Na verdade, esse assunto, para nós, eu sou de Mogi das Cruzes, estado de São Paulo, está bem polêmico. Seu mas nome? É Ricardo. Desculpa. Agora, o que eu mais me surpreendi aqui, eu acho que é a diferença entre os estados e cidades. O momento da qual esse marco vai marcar em cada localização. Porque com esse país continental que nós temos, acho que a região sul, sudeste, está avançado perto do que a gente está falando aqui das localizações mais ao norte, nordeste. E nós estamos sofrendo muito lá com a taxação da coleta de resíduos sólidos, né? Então, para nós lá está sendo um perrengue. Não sei se os meus companheiros do estado de São Paulo aqui estão passando por isso. Alguns já tinham taxa, a nossa cidade não tinha. Então, implantar está sendo aquela coisa absurda até pelo momento. E aí até minha pergunta, como é que está ficando esse segundo passo para vocês que estão ainda no básico, pelo que eu estou entendendo? Porque por nós lá, por exemplo, a Sabesp abrange boa parte do estado. No nosso caso, nós temos até uma empresa própria, que é o SEMAI. Então, o saneamento básico até é gerido E São Paulo já fez a regulamentação que precisava fazer também. Foi meio na correria, meio nas coxas lá, mas São Paulo fez. Então, tanto que nós
temos que dar continuidade, mas aí minha pergunta mais era no sentido da taxação da coleta, que nós vamos criar uma PPP para coleta de resíduos sólidos. Vamos Já falar está sobre... tramitando. Sabesp é outro padrão. O Sabesp participou do meu leilão. Ela entrou para ganhar. Ela foi o terceiro maior preço no leilão. Ela botou uma oferta, um bid de 1.400 bi. Foi a Sabesp em consórcio com a Iguá. Tá? Resíduo sólido. Lá no Estado, o que a gente fez primeiro? O Estado fez um trabalho com o MP de acabar com os lixões no Estado e, ao acabar, criou consórcios regionais dos municípios. Só que isso gerou um problema. Qual o problema? Custo. Gerou um custo para os municípios que não ficaram com esse aterro regional, de levar o lixo até esse aterro. A maioria das cidades ficou muito apertada financeiramente por causa disso. A maioria das cidades ainda não implantou o marco regulatório que diz isso. O marco prevê até dezembro para você aprovar a lei, né? Na verdade, os prefeitos tinham que, no mínimo, fazer a propositura da cobrança da taxa até 15 de julho. Até 15 de julho. A maioria não fez. Lá em Alagoas, acho que quase ninguém fez de cobrança de resíduos Só fazer um sólidos. comentário, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu uma nota técnica que o prefeito que não fizesse iria responder por improbidade. Então, essa questão é a mesma questão do saneamento. O prefeito que não licitou, não tem contrato-programa, não participou da unidade regional de saneamento, ele também está no mesmo problema, no caso do saneamento. Aí, no resíduo sólido, a gente não fez um projeto do Estado para tratar desse assunto, ficou a cada de município. E aí nós temos dois problemas, vai cobrar tarifa ou taxa. Aí, uma discussão jurídica enorme sobre isso. Tem gente que entende que pode cobrar tarifa e taxa. Aí não, né? Seria maravilhoso, aí né? É exagerado. Tem gente que entende que pode cobrar os dois. Não que eu não quisesse também, né? Mas... Não, tem tarifa para o cara fazer, quando faz a PPP, o cara faz parte por PPP ou por concessão e parte ele mesmo faz, entendeu? Aí pode cobrar os dois, a tarifa e a taxa. Pode sim. Hoje está dominando esse entendimento que pode. Eu estou dizendo que o tema é mais novo até que se ficou focado o BNDES no saneamento, o BNDES não ajudou nessa parte de resíduos sólidos, que é um outro grande problema que nós vamos ter que enfrentar e com prazos mais curtos até que o de saneamento. Só que acho que montar projetos de resíduos sólidos é mais rápido e menos difícil. Então, por isso que optou por saneamento menos custoso. Mas esse é um problema. Mas nós, em São Paulo, já estamos enfrentando esse, né? E realmente, politicamente, ele é muito absurdo, porque o saneamento básico, quando você fornece o saneamento básico na qual a pessoa não tinha água e esgoto, por mais que você cobre, a pessoa fica feliz da vida. Agora, a pessoa já tem a coleta do lixo dela e, a partir de agora, ela vai pagar pela coleta, que não vai mudar a qualidade de início. Mas só que, pelo marco, não teremos mais lixões, terão que ser dados os fins, lógico, até 2033, mas terão que criar usinas. Ele também não vai ser tão barato, não. Não. A implantação é até cara. Ele estimula o reuso, ele estimula a questão de você fazer aquele captação para gás, né? Então, ele tem vários, mas não estão regulamentados ainda, né? Sim. Na verdade, nós temos esse outro problema. A ANA não foi estruturada, Giovana. A ANA só fez 2 decretos até agora. E foi de saneamento. Ela não fez decreto nenhum de resíduo ainda. Não, ela fez. Ela até já fez e colocou como taxa para fazer. A gente teve... Eu não lembro até se ela optou, se foi o dela que deu tarifa ou outro taxa, mas a gente fez os estudos jurídicos em São Paulo, pelo menos na região metropolitana, em diversas situações, e nós, lá em Mogi das Cruzes, criamos a taxa. Para ficar mais bonitinho, a gente fez TCA, taxa de custeio ambiental. Não pegou, é taxa do lixo e vamos embora. Mas, assim, só quis pactuar isso, eu acho que foi um assunto tão polêmico para todos, e aí, para mim, serve de uma experiência de falar, meu Deus, a gente está pensando lá, mas como o marco é nacional, mas as realidades... A gente diferente, acho que no Nordeste... A gente até falava isso lá, mas ouvindo sua no Nordeste, provavelmente, a maioria das cidades não está nem pensando nisso. Então, mas o marco... Como é que vai ficar legalmente isso, então, né? Sabe Deus. Muitos prefeitos torcem, dizendo, e falam para a nossa cara, dizendo,
Nós vamos mudar no Congresso, vai prorrogar de novo. Jorge. Mas né? foi tentado Esse é o prorrogar e não problema. conseguiu, Não, né? é justamente Obrigado, Jorge. isso. Na realidade, nós já tivemos algumas legislações que obrigavam a instituição de aterros sanitários, né, para acabar com os lixões, vinculando o não repasse de recursos do governo federal, e já foi prorrogado por umas 3 vezes. Agora vem o marco regulatório. Né? Infelizmente, eu tenho que acabar, a gente acabou se estendendo um pouco mais, seria um tema que a gente poderia discutir agora a tarde toda. E só mais uma coisa. Eu estou querendo, o prefeito ainda não deu a deixa, mas implantar a taxa das águas pluviais, tá? Porque o novo marco regulatório também nos permite cobrar para fazer a manutenção e a implantação das galerias de drenagem para a gestão das águas pluviais. Gente, um grande abraço. Jorge, obrigado. Uma lembrancinha aqui para você do nosso fórum. Até mais. Pessoal, boa tarde. Seguindo a programação, nosso cofre será servido na mesa, conforme já estabelecido durante todo o evento. Vamos para a mesa de financiamento e cumprimento das normas relativas à educação. Convido para a mesa, para a coordenação da mesa. 1 minuto. A nossa... Tá bom, vou convidar o nosso professor Henrique Paim, professor da Fundação Getúlio Vargas e ex-secretário executivo e presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Boa tarde a todos e a todos. Bom, meu tema aqui é os desafios do financiamento da educação e o cumprimento das normas relativas à educação. Bom, o tema é extremamente relevante, eu imagino que só para deixar claro uma questão importante, a minha relação com a educação, ela se dá através de uma perspectiva de gestão, porque por muito tempo eu trabalhei na administração pública municipal e estadual, na área meio, né, como economista. Depois fui parar na educação. Então, assim, eu tenho uma visão de gestor e da área de finanças públicas que permite, então, ter um olhar um pouco diferenciado. Mas, na medida que a gente vai trabalhando na área de educação, a gente acaba também assumindo os vícios do pessoal da área de educação, né? E eu imagino que vocês, nas negociações e nas discussões com as áreas finalísticas do município, a da educação é uma discussão sempre mais complexa em razão de ser um dos maiores orçamentos, em que pese a gente ter hoje uma situação sanitária que muitas vezes eleva até os valores de saúde a patamares superiores da educação. Eu vou tentar aqui ser bem objetivo, os pontos, para que a gente possa também ter um tempo aí maior para discussão. Bem, o primeiro ponto importante é que, isso já foi falado aqui, pelo que eu observei por vários, nós temos uma conjuntura fiscal, do ponto de vista da educação, para esse final de ano, bastante favorável, o que significa que a gente tem um volume de recursos considerável, né, e, ao mesmo tempo, uma programação de despesa em razão da pandemia que não está sendo cumprida, né, porque nós tivemos um período longo
e o Brasil é um dos países que ficou mais tempo, né, sem aulas. Então, a situação é uma situação bastante complexa, porque, além do aumento de arrecadação de impostos, o aumento da complementação do Fundeb, nós temos, então, uma situação de muito recurso disponível e pouco tempo para poder executar esses recursos. Isso, como a gente tem essa dificuldade, né, de planejamento na área de educação, embora nós tenhamos vários municípios que destacaram ao longo dos anos e que criaram uma cultura de planejamento e gestão, né, bastante referencial para o Brasil, mas nós temos uma série de secretarias que têm essa dificuldade de encontrar formas, né, de executar os recursos. Nós temos, em alguns casos também dos municípios, né, um precatório do Fundef para executar, também é um elemento que tem que ser considerado. Mas, de um modo geral, nós temos um padrão de financiamento da educação pública no Brasil, que ele é um padrão de financiamento bastante já consolidado, que conta, né, com recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino, que são gerados através de uma vinculação de receita, e que ela está sujeita às variações dos ciclos econômicos, né? Então, existe, sem dúvida alguma, muita alteração de valores e disponibilidade de recursos nas secretarias estaduais, municipais de educação e no próprio Ministério da Educação. Mesmo a gente tendo, né, no caso da União, na vinculação à Emenda Constitucional 95, que alterou essa vinculação, né, nós estamos acima dos 18%, porque existe uma série de compromissos, né, por parte do Ministério da Educação, que ele tem que honrar, tem que cumprir despesas obrigatórias, que acaba fazendo que ele cumpra, né, esses 18%. E aí nós temos a discussão da PEC 13, né, que é a PEC do perdão, que permite, então, essa compensação em 2020 e 2021, que é uma questão também importante, né, que já foi aprovada no Senado, agora foi para a Câmara, e é um ponto que cada um dos municípios aqui vai ter que estar atento em relação ao cumprimento. Nós temos o salário educação, que é uma fonte adicional para o financiamento da educação básica, né? Nós temos um elemento dentro da distribuição do salário educação que a gente precisa considerar, que é exatamente o fato de, na Constituição, né, e agora, recentemente, com a Emenda Constitucional 108, isso ficou mais claro ainda, quando a gente faz a leitura, né, do artigo 212, lá do parágrafo 5º, a gente verifica que a distribuição do salário educação, ela, se for interpretada como está na Constituição, ela deveria ser distribuída não pelo valor arrecadado em cada município, sim, ou em cada estado, né, e sim pelas matrículas nacionais. Né? Então, essa é uma questão que, inclusive, teve uma discussão no Supremo, né? Alguns governadores do Nordeste foram ao Supremo, levaram esse tema, o tema ficou congelado, mas é um tema que eu acho que, em algum momento, será enfrentado, e eu acho que é um ponto importante, especialmente para os estados, os municípios que ficam nos estados do Sul e Sudeste do Brasil, onde nós temos uma maior concentração de recursos do salário educação. Aí nós temos, obviamente, o impacto também aqui na arrecadação do salário educação associada à massa salarial. Como a gente está vivendo um período de dificuldade, isso afeta essa arrecadação e o repasse para os municípios do salário educação. Nós temos já uma clareza em torno da aplicação dos recursos do salário educação, que não pode pagar salários, nem pode ser usado para complementação do Fundeb por parte da União, o que, na verdade, representa, no caso da complementação, um valor adicional que vem do Tesouro. Os royalties do petróleo, que estão sendo utilizados também para a complementação da União e, ao mesmo tempo, para uma série de programas do governo federal de suplementação. E os programas suplementares, né, que estão garantidos lá na Emenda Constitucional 59, no artigo 209, onde há um compromisso da União de manter a suplementação desses programas. O Fundeb, né, que também tem um desenho, né, bastante interessante, ele é